Existem algumas regras não escritas no jogo do poder, e a principal delas é: você nunca ataca um leão em sua ferida mais sensível. E foi exatamente esse o erro fatal que, na minha opinião, o ministro Flávio Dino cometeu. Ao usar a tragédia do ativista Charlie Kirk para provocar Donald Trump, ele não fez uma crítica política. Ele cutucou a fera no seu ponto mais dolorido. E a resposta, pelo que tudo indica, não será mais política. Será pessoal e, com certeza, devastadora. Vamos tentar entender juntos a profundidade e na minha opinião, a completa falta de noção do que o ministro Flávio Dino fez durante o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. A gente precisa contextualizar o momento. O clima já estava no seu ponto máximo de tensão. A pressão internacional sobre o Supremo Tribunal Federal era gigantesca e, no meio de seu voto, o ministro Dino resolveu fazer uma referência ao que aconteceu nos Estados Unidos com o ativista conservador Charlie Kirk, que foi brutalmente assassinado. A fala do ministro, pelo que se apurou, foi no sentido de dizer que a anistia não acaba com a violência política, usando a tragédia americana como um suposto exemplo. À primeira vista, para quem não acompanha de perto, pode até parecer um argumento, torto, mas um argumento. Mas para quem entende o que está em jogo, para quem entende a temperatura da política americana hoje, o que o Flávio Dino fez não foi um argumento. Foi uma provocação. Foi um ato de uma imprudência tão colossal que eu, sinceramente, custo a acreditar que ele não sabia o que estava fazendo. E é aqui que a gente precisa entender por que essa fala foi o erro fatal. O assassinato do Charlie Kirk não foi apenas mais um crime nos Estados Unidos. Ele se tornou o símbolo máximo da escalada da violência política. Kirk era um homem de debate, de ideias. Ele não pregava a violência. E ele foi morto por isso, por pensar diferente. A morte dele causou uma comoção, uma revolta imensa na direita americana e até mesmo em muitos democratas moderados que viram ali a materialização do discurso de ódio que a esquerda radical vinha pregando há anos. Mas a questão se torna ainda mais sensível. E é aqui que o Dino cutucou a ferida do leão, porque esse tema da violência política é algo extremamente pessoal para Donald Trump. A gente precisa lembrar que, há poucos meses, o próprio Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato. Ele estava em um comício e um atirador posicionado em um telhado disparou contra ele. O tiro, por uma fração de segundo, por um movimento de cabeça, não o atingiu de forma fatal. Mas ele foi atingido, ele sangrou. Ele sentiu na pele o que é ser o alvo de um ódio que não quer debater, que quer eliminar. Então, quando o Flávio Dino, um ministro de um governo que é abertamente hostil ao Trump, usa a morte de um conservador americano em um contexto de violência política para justificar a não anistia de conservadores brasileiros, o que ele está fazendo? Ele está, na prática, endossando a violência. Ele está, de forma velada, dizendo que a violência da esquerda é uma consequência natural. É um tapa na cara de todo o movimento conservador americano e é um insulto direto e pessoal ao presidente dos Estados Unidos, que quase perdeu a vida em um atentado muito semelhante. É por isso que eu digo que a resposta não será mais política. Porque o Dino, com sua fala, ele tirou a discussão do campo da geopolítica, da economia e a levou para o campo da honra pessoal. E se tem uma coisa que a gente sabe sobre Donald Trump é que ele não leva desaforo para casa. Ele não é um político tradicional que engole sapos em nome da diplomacia. Ele reage. E quando o ataque é pessoal, a reação tende a ser ainda mais forte. A gente já tem sinais claros de que a irritação em Washington foi profunda. Fontes ligadas ao governo americano já falam que a retaliação contra o Brasil, que já estava em curso, agora será muito pior. Por quê? Porque o Dino, com sua burrice, como alguns analistas estão chamando, deu a Trump a justificativa moral que ele precisava para endurecer o jogo de vez. Ele não precisa mais dizer que está sancionando o Brasil por causa de uma questão abstrata de liberdade de expressão. Ele agora pode dizer: eu estou sancionando um regime que, através de seus ministros, debocha da morte de cidadãos americanos e relativiza a violência política que quase me matou. A narrativa ficou muito mais poderosa para o lado dele. E qual pode ser o resultado prático disso? Eu acredito que o Flávio Dino, com essa única fala, comprou uma lei Magnitsky para o seu próprio CPF. Ele se tornou um alvo pessoal. Se antes a briga era com o sistema brasileiro, agora ela tem um rosto. E o rosto é o do ministro que, na visão deles, desrespeitou uma tragédia nacional americana para fazer politicagem barata em Brasília. Mas as consequências, infelizmente, podem ir muito além de uma sanção pessoal contra o Dino. O que me parece é que o Brasil, com essa atitude, está sendo empurrado para o centro de uma disputa muito maior, uma disputa global.
Existe uma elite de esquerda, na Europa e nos Estados Unidos, que está desesperada com a força da direita no mundo. E essa elite quer usar o Brasil como um case de sucesso, um exemplo de como é possível resistir ao trumpismo, mesmo que essa resistência signifique prender opositores e flertar com o autoritarismo. O que o Flávio Dino fez foi jogar exatamente o jogo que essa elite quer. Ele posicionou o Brasil como o grande desafiante, o país que não tem medo de peitar o Trump. E o que isso obriga o Trump a fazer, do ponto de vista estratégico, ele não pode mais ignorar. Ele não pode mais tratar o Brasil com panos quentes. Se ele não der uma resposta muito dura, muito exemplar, ele passa um recado de fraqueza para o resto do mundo, especialmente para a Europa. Ele precisa usar o Brasil para dar uma lição, para mostrar o que acontece com quem o desafia de forma tão direta. É por isso que eu digo que a resposta será devastadora, porque ela não será mais apenas sobre o Brasil. Será uma mensagem para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra. Será o Trump dizendo: vejam o que acontece com quem segue o caminho da esquerda radical e da confrontação. Vocês querem isso para vocês? O Brasil, pela irresponsabilidade de um único ministro, pode ter se tornado o bode expiatório de uma guerra que não é nossa. E o mais triste é ver a nossa imprensa, como a Folha de São Paulo, tentando inverter a lógica, dizendo que a culpa da tragédia é da polarização e que o Trump está inflamando os ânimos. É uma desonestidade intelectual gigantesca. Eles tentam, a todo custo, criar uma falsa simetria, como se os dois lados fossem igualmente responsáveis pela violência, quando o que a gente viu, no caso do Charlie Kirk, foi um ato unilateral de ódio. O que a gente está vendo é um governo e um sistema de justiça que parecem ter perdido completamente o instinto de autopreservação. Eles estão tão mergulhados em sua própria bolha ideológica, em sua obsessão de perseguir a direita, que não conseguem mais enxergar as consequências reais de seus atos no cenário mundial. Eles acham que podem insultar, que podem debochar, que podem violar tratados e princípios e que nada vai acontecer. Mas a conta, como a gente está vendo, sempre chega. E a conta que o Flávio Dino acabou de gerar para o Brasil, com seu erro fatal, pode ser impagável. A gente só pode torcer para que, no meio dessa confusão, o Brasil consiga sobreviver à irresponsabilidade de seus líderes. Essa história toda é um retrato assustador de como a arrogância e a falta de visão de um único homem podem colocar um país inteiro em risco. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Flávio Dino cometeu um erro fatal ao provocar o Trump de forma tão pessoal? Quais você acha que serão as consequências dessa resposta devastadora que está por vir? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está em jogo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber o preço da irresponsabilidade dos nossos governantes. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada passo dessa crise. Um grande abraço.